Quarta-feira, em dia 4 de outubro, lembrando que 4 de outubro, amanhã, o Barack Obama aqui no Brasil. Então, para quem entende inglês, é uma boa aí participar do evento dele lá, vai entender tudo em inglês, hein? Quarta-feira, nesse momento, segundo o CPTEC-INPE, 14 graus, máxima de hoje 23 graus e probabilidades de chuvas de 5%. Olha, talvez o senhor ou a senhora não tenha percebido, mas o sol já nasceu às 5h41 e o pôr do sol se dará às 18h03, tá bom? E o céu encoberto, e você já sabe, então 5% de chances, tá bom? De chover no dia de hoje. 94,9 FM, é jornalismo, é prestação de serviços, utilidade pública e comprometimento com o maior patrimônio do rádio, que é você mesmo, o ouvinte, porque o rádio é o mais perfeito sistema de comunicação que existe. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 horas e mais 8 minutos, e o que é que você precisa saber para começar o dia bem informado? A Ana Santos vem trazendo essa informação para você agora, viu, ouvinte? Às 7 horas e 8 minutos, Ana Santos. Bom dia, Ana! Bom dia, Paulo, muito bom dia para todos que estão aqui, para você que está acordando e daqui a pouco vai para os seus compromissos, ou para você que já passou a noite inteira trabalhando, uma ótima quarta-feira também. Fique com a gente aqui pelos 94,9 FM, ou para você também que está nos acompanhando pelo Facebook. Muito bom dia. Vamos então aos principais destaques das capas de jornais. Paulo Silva, começando pela Folha de São Paulo. Folha de São Paulo destaca que o Senado adia votação sobre afastamento de Aécio Neves. A análise ocorrerá no dia 17. O ministro do Supremo nega pedido para devolver o mandato. Estadão diz que o Senado recua no caso Aécio e evita confronto com o Supremo. Votação que poderia barrar o afastamento e recolhimento noturno do tucano determinado pelo Supremo foi adiado. Valor econômico. Senado adia a votação do caso Aécio para 17 de outubro. E ainda, Câmara aprova urgência para votar o fundo eleitoral nesta quarta-feira. Rio de Janeiro, Senado adia para dia 17 a votação sobre afastamento de Aécio. E ainda, Supremo julga hoje a validade de candidaturas avulsas. Correio Brasileiro. Esse é digital só na internet. Começa hoje a nova etapa de regularização do Jardim Botânico. É o País. Esta é a seção brasileira do jornal espanhol, dizendo no jornal É o País que o Senado tenta esfriar a crise com o STF e adia decisão sobre afastamento de Aécio. A votação ela foi remarcada para o dia 17 de outubro. Antes, na semana que vem, o plenário da Corte deve se decidir sobre polêmico tema de punição a parlamentares. Ana. Agora São Paulo. Esse fala dos aposentados. Olha só que boa informação, manchete do jornal Agora São Paulo. Tribunal garante a troca que dá aposentadoria por idade. O Vale. E esse aqui é da gente, é do Vale do Paraíba, o mais conceituado jornal regional do interior do Brasil, viu? Sobe nota da RM Vale em avaliação do Bolsa Família, Ana. Outros destaques que você vai falar bastante, a gente apresenta aqui alguns resumos. Destaque nacional é que a Câmara dos Deputados deve votar hoje um projeto que cria um fundo para financiar as campanhas eleitorais. O texto prevê a criação de um fundo com recursos públicos e estabelece regras para a distribuição do dinheiro entre os partidos. Como as eleições do ano que vem estão marcadas para o dia 7 de outubro, os parlamentares estão correndo contra o tempo para aprovar as mudanças. E ainda hoje também deve ser retomado o julgamento para decidir se a lei da ficha limpa pode ser aplicada a políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010. Destaques aqui da nossa região, atenção, você que é estudante e mora em Pindamonhangaba. A Prefeitura, em parceria com o CIEE, está com inscrições abertas para um processo seletivo de estagiários para o ano que vem. Os interessados têm até o dia 15 de outubro para se inscrever, e essa inscrição é feita no próprio site do CIEE. O valor da Bolsa Auxílio é de R$ 472,44 para nível superior e R$ 420,42 para os níveis médio e técnico. 2 adolescentes foram vítimas de um estupro coletivo em um rodeio em Cunha. De acordo com a polícia, 2 homens foram presos, mas pelo menos mais 4 podem estar envolvidos nesse crime.
Aí fica um alerta, porque elas contaram para a polícia que beberam uma cerveja que foi oferecida pelo proprietário de uma das barracas. Se você vai a um lugar desse, seja menino ou menina, não aceite nenhuma bebida de ninguém. Agora, destaques da nossa região, e que é destaque no portal do Jornal da Sete, hoje tem Fórum Joseense de Ideias Empreendedoras na Câmara Municipal de São José dos Campos. O evento começa às 9 horas da manhã e é gratuito. O objetivo é oferecer a estudantes informações e experiências para estimular o empreendedorismo. Entre os participantes estão o ex-prefeito Emanuel Fernandes e também a ex-nadadora olímpica e empresária Fabiola Molina. E agora te conto quais são os nossos convidados de hoje. Já está aqui com a gente a Beatriz Carvalho, que é especialista em plantas alimentícias, e a gente recebe também o secretário de Mobilidade aqui de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Se você tem alguma pergunta para fazer para eles ou quer participar aqui do Jornal da Sete, é muito bem-vinda a sua participação. É só você ligar para 3921-9490, 3921-9490. Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, de preferência por áudio, 996792377, 996792377. E você não deixe de acessar o nosso portal www.jornaldasete.com.br, www.jornaldasete.com.br. Entra lá e cadastra o seu e-mail, você vai receber de graça todas as informações. E agora a gente conta como é que está a situação do trânsito aqui nas rodovias que cortam a nossa região. Jornal da Sete. Começando pela rodovia Presidente Dutra, sempre aquele trechinho entre os quilômetros 144 e 145 a essa hora da manhã. Ali é bem chato para o motorista. Isso na pista marginal, sentido São Paulo, na altura de São José dos Campos. Tá ali o exercício da paciência para o motorista. Entre os quilômetros 207 e 210, da altura da cidade de Guarulhos, na pista expressa, sentido São Paulo, o tráfego por lá também é lento pelo excesso de veículos. Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, por enquanto tudo tranquilo. Mesma situação na rodovia dos Tamoios. Rodovias Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro, a visibilidade é reduzida por causa da neblina em trechos isolados. Mas o fluxo de veículos está super tranquilo, o motorista não encontra nenhuma dificuldade, certo, Paulo Cristiano? Super certo. 7 horas e mais 14 minutos agora, 7 horas e mais 14 minutos, você ligando aqui no Jornal da Sete, a maior cadeia de radinhos ligados de todo o Vale do Paraíba. E olha, uma informação relevante que está ocorrendo aí nos bastidores políticos é de que o vereador, o Fernando Petit, que é um dos campeões de voto do PSDB, ele pode deixar o partido para ingressar no PMDB aqui de São José dos Campos. O Fernando Petit, ele tem um sonho de se lançar candidato a deputado estadual e está sem apoio dentro do próprio PSDB. Ele nega a informação, mas mesmo assim está correndo a notícia que o vereador Fernando Petit pode estar migrando para o PMDB. E com isso eu digo: bom dia, Cristiano Pinto Ferreira. Bom dia aos ouvintes privilegiados do Jornal da Sete. Bom dia especial aí, né, ao colega vereador Fernando Petit, como você disse, Paulo. Eu acho que todo mundo tem direito a ter o sonho, todo mundo tem direito de buscar aquilo que acredita, mas eu creio que depois dessa notícia aí das últimas horas, e uma possível mudança do vereador de partido, eu creio que acabou a paz política do Fernando dentro do PSDB. Eu já estive lá, sei como é. O povo ali faz política com estômago, né? É um partido que poucos podem. Mas vamos desejar aí ao Fernando que tenha realmente sucesso e sabedoria na tua decisão. O Fernando é um vereador trabalhador, campeão de votos, faz um trabalho importante aí desde a época do pai do Fernando, desde a época do Petit, pai, né, que trabalha com a farmácia comunitária. Vamos desejar para o Fernando que ele faça realmente uma decisão sábia, né, colocando logicamente Deus à frente de tudo na hora de tomar a sua decisão. A Ana disse aí no começo do programa, essa questão do estupro coletivo, novamente vou fazer o convite à doutora Vânia, que é a delegada da Delegacia da Mulher em São José dos Campos. Infelizmente o número de estupros, eu não sei se aumentou ou se aumentou o número de denúncias, mas certo é que em todas as estatísticas, como o próprio capitão Júnior falou conosco aqui semana passada, infelizmente aumentando o número de estupros na região
Eu não sei se aumentou os casos ou se aumentou as denúncias, porque aqueles casos de São Paulo, dos ônibus, foi bem divulgado, e aí creio eu que talvez as mulheres tomaram mais coragem de divulgar algo que tem que ser realmente denunciado. Um cidadão que pratica uma situação como essa, ele tem que ser preso e eu acho que tem que ser julgado da forma mais rigorosa possível. Mas hoje você estava falando aí também, a Ana estava falando sobre a questão do Fórum do Empreendedorismo na Câmara Municipal, com a presença do ex-prefeito Emanuel Fernandes. Eu tenho certeza que a população de São José sente falta do Emanuel, né? O Emanuel foi sim um grande prefeito. Eu lembro, Paulo, que eu acompanhei o Emanuel, na época eu fui era assessor dele. Tinha um rodeio em São José dos Campos, chamava Vale Rodeio, né? Acho que era no segundo ano de mandato do Emanuel. Convidaram o Emanuel para abrir o rodeio, né? E o Emanuel falou: o que você acha? Eu falei: eu acho que você tem que ir, né? Mas vai lá, passeia, cumprimenta o povo, conversa, né? Até porque é importante, né? Você como prefeito está sempre próximo à população, conversando, dialogando, né? Mas aí um brilhante lá falou assim: não, agora nós vamos chamar o prefeito para fazer a abertura do rodeio. Acho que naquele dia o Emanuel entrou pro Guinness, ele tomou a maior vaia do planeta. Sabe quando anunciaram? O povo já não gosta muito de político, né? O Emanuel ainda estava mais, ou seja, como já estava estreando. Ele estava mais para baixo do que de cobra, né? E o mandato estava muito, não é que estava ruim, né? Estava colocando a terra em ordem. Existem dois momentos de terra arrasada em São José, né? A terra arrasada pós Ângela Guadagnin e a terra arrasada pós Carlinhos de Almeida. Mas eu acho que aquela época, né, quando o Emanuel pegou a gestão, a cidade, o orçamento era outro, a realidade era outra, e o Emanuel estava colocando a casa em dia, né? O Emanuel tomou uma vaia gigantesca naquele segundo ano de mandato, na abertura do Vale Rodeio. Mas eu lembro de outro fato, né? Com o Emanuel lá no Dom Pedro caminhando, e o Emanuel falou: não, nós vamos fazer o asfalto aqui, vamos resolver a questão da galeria de águas pluviais, e atacaram até ovo na gente. O Emanuel terminou o mandato avaliado como, sem sombra de dúvida, um dos melhores prefeitos, se não foi o melhor prefeito, né? Logicamente cada momento político é o seu momento político, mas o Emanuel, sem dúvida, foi um dos melhores prefeitos da história política de São José. A população sente falta, e a presença do Emanuel Fernandes hoje na Câmara Municipal, creio que vai ensinar muitos. Espero que seja um divisor de águas até na gestão do atual prefeito, que eu desejo que seja um prefeito exitoso, que tenha um bom mandato, mas infelizmente até esse momento, em especial na saúde pública, que eu acho que é o principal ponto, né? Está deixando muito a desejar. Por sinal, São José dos Campos não tem secretário de saúde. O Emanuel estará hoje às 9 horas da manhã na Câmara Municipal de São José dos Campos, num projeto sobre empreendedorismo. Foi uma marca, né, do governo do Emanuel, essa questão do empreendedorismo, principalmente nas escolas, é algo que realmente tem que ser fomentado. O Brasil tem 14 milhões de empregados, não vai achar que governo nenhum vai resolver o problema desses 14 milhões de empregados. O que vai resolver o problema é a capacidade empreendedora do cidadão, como nós estamos tentando empreender todo dia aqui, né? Como muitos que estão nos ouvindo agora nessa manhã estão diariamente empreendendo nos seus comércios, gerando 1, 2, 3 empregos. É isso que vai resolver o problema de emprego no país. E eu fico muito feliz quando o Emanuel volta à Câmara Municipal a falar de empreendedorismo, porque o Emanuel é um cara que faz falta, né? O Emanuel é um cara que faz falta e com certeza seria um bom conselheiro, principalmente nesse momento que vive o governo atual de São José. E o Alexandre Blanco, que sumiu das redes sociais. O meu bom dia para o Alexandre Blanco, eu sei que ele nos ouve todos os dias, teve mais de 150 mil votos e deveria estar sendo aproveitado. A última vez que conversei com o Alexandre, ele disse: olha, eu cansei de política e tal, mas faz falta, né? Se todo mundo de bem, se todas as pessoas de bem se afastarem da política, é complicado. Muito bem, são 7 horas e mais 20 minutos e agora eu quero passar para o senhor e para a senhora ofertas de imóveis aqui de São José dos Campos. Eu gostaria que você, é só puxar por ali, puxa aqui. Olha, ele é da Otem Imóveis. Bom, vamos se apresentar mais uma vez. Rádio é uma repetição. Bom dia. Bom dia, Paulo. Aqui fala é Francisco da Otem Imóveis. Olha, aqui é Francisco da Otem Imóveis. Agora, Francisco, tem muita gente nos ouvindo agora, pagando aluguel, 900, 1.200 reais todos os meses de aluguel, e ele pode pagar muito menos se comprar um imóvel aqui em São José dos Campos. Ou seja, tem oportunidade, né? O Zé é meu amigo, o cara que eu conheço, um cara que realmente tem muito bem relacionado, tem uma carteira razoável de oportunidades, né? E na semana passada a gente conversando, ele falou: Cristiano, olha, acho que é importante a gente divulgar essas oportunidades, porque existem, no linguajar popular, galinhas mortas, ou seja, imóveis
Então é uma oportunidade, né? O Francisco vamos divulgar, quem sabe. Já imóveis bem mais baratos. 70 mil reais. Tem? É um apartamento no alto da ele vai estar sendo entregue excelente construtora R$ 20.000 em parcelas de 7. Onde é esse apartamento? Alto Do centro. próximo do centro. R$ 150. Já casa 2019, você só precisa de uma já entra já dentro entra do no seu 20 mil de entrada e prestação. um apartamento excelente. Você, para negociar já com a 53. De- que está ouvindo agora, você está sendo retransmitido também pelo Facebook. Você já pode anotar. Temos sim, outro apartamento na zona. Um banheiro, uma vaga de garagem apenas. Sala, cozinha. À vista. É um apartamento que A pessoa tem que, para conseguir um financiamento, R$ 1.000, renda. Oportunidade. certo, mais informações. 5152 53 R$ 150 de parcela em na região norte. Zona Norte. Venha mais vezes. Parceria. Muito E o Francisco Você está
Jornal da Sete. Olha, o Rei do Óleo vai viajar, mas não basta no Rei do Óleo, porque o fluido do freio, você está acendendo a luzinha ali, no a troca completa do óleo. José dos Campos, do Rei do Óleo. Outro na Heitor Vila esquina, na esquina três, é a Tá, né, Beatriz? Bom dia, é um prazer te receber aqui. Nossa conversa, você falou trabalho com as plantas alimentícias não convencionais, que é alternativa, uma o ambiente, né? Até outro dia, transmissão de energia, e que principalmente para o plantio de fazer poderia aquecer um pouco a economia. Importa a cidade inteira. O plantio de ar, de saudável, não é, Beatriz? Em São José, capacitados, né? Responsável nesse sentido, porque né, que podem ser cultivadas, que podem ser a população acaba plantas, muitas árvores conhecidas, e se as pessoas compor. Vou passar na Vila Maria. No São Dinho. Muito bom. Um grupo de vegetais que são atual, a sociedade urbana Olhinho lá. Não tem para
né? A taioba é consumida pela população. Já se industrializar. Punk e perguntam os exemplos e colher as suas folhas, principalmente também, então é bastante A população desse Ora pro nobis. campos aqui do Brasil não é uma a flora brasileira foi construída que são aquelas que foram sendo cultivadas ao longo por que a população parou de consumir essa? com certeza, principalmente pelo esquecido de onde esses alimentos vêm. A gente não cultiva mais, a gente não planta o nosso alimento, não colhe para comer, a gente compra no supermercado. E aquilo que é disponibilizado para consumo, para compra, é aquilo que a gente come nas nossas casas, geralmente. Ora pro nobis. Nobis. Pronobis. É um nome diferente, né? Tá, ora pro nobis. Rogai por nós. Já vai pedir para Leila. Fala, Leila, faz um rogai por nós no almoço. Não, o preço na banca de feira tá tão grande que tem que fazer o ora pro nobis, né? Se a gente então, começar a perguntar para o feirante, geralmente esses feirantes têm nos seus terrenos essas plantas, não só a ora pro nobis ou a taioba, mas como eu também já comentei, a serralha, o dente de leão também é uma planta bem comum. Todas elas nascem espontaneamente nesses terrenos. Se você puder falar, Leila, um pouco do benefício dessas plantas. Falo sim, eu trabalho com a questão alimentícia, mas principalmente do resgate dessas plantas na cultura do brasileiro, para a valorização da alimentação que era típica das populações tradicionais, daqueles que são, né, os nossos ancestrais, os nossos antepassados. E para mim, do meu ponto de vista, que não é necessariamente ponto de vista nutricional, né, eu trabalho com meio ambiente, com geografia, do meu ponto de vista, o maior benefício, sem dúvida, é a preservação ambiental, a valorização das áreas verdes, desses espaços, e a promoção, como a gente veio comentando desde o início do programa aqui, a valorização da cultura da feira, né, das pessoas procurarem esses alimentos em ambientes menos, né, em que essas plantas elas tenham tido viajar menos até chegar nas nossas casas, né, aquela valorização das cadeias alimentares, do pequeno produtor, isso é essencial para nós, com certeza. Plantas alimentícias não convencionais. Agora, existe algum viveiro aqui na região? Porque da maneira que a gente está colocando aqui, é um pouco difícil encontrar na feira livre, ou nos hortifruti. Agora, existe aqui em São José, você tem um conhecimento, como é o nome do engenheiro? Valdeli Knupp. O Valdeli Knupp, que deu esse nome, bem sugestivo, que é o punk, não é? Quer dizer, a taioba é punk, o ora pro nobis é punk. Aonde vai encontrar a punk? Aqui em São José ou na região? Na realidade, você encontra a punk se você sai da sua casa e olhar no cantinho da calçada ou naquela rachadura do muro do vizinho. Essas plantas, a gente chama de plantas espontâneas, elas são plantas ruderais, são plantas rústicas, resistentes, então elas crescem em qualquer lugar da cidade ou do campo. Em São José a gente não tem ainda um viveiro especializado nessas plantas, eu tenho procurado muito.
Eu tenho E buscado... as pessoas podem fazer, né, esses pequenos viveiros dentro de casa também, né? Isso, essa é a ideia. Já que nós não temos um viveiro ou uma floricultura, né, que seja, nós temos muitas flores também comestíveis, então uma floricultura que fosse especializada nesse nicho, a gente sugere que as pessoas cultivem mais nas suas casas e temos elaborado alguns projetos. Então, né, nas nossas universidades, na Univap existe um viveiro, ele não tem finalidade comercial, mas as pessoas podem visitar. Na Univap tem? Sim, levar Olha, uma mudinha para atenção. casa. Olha, na Univap aqui em São José dos Campos tem punk. Tem sim. Tem uma professora responsável por essa área. Ô Beatriz, quero te dar uma sugestão. Daqui a pouco, às 9 da manhã, na Câmara Municipal, está acontecendo lá um seminário de empreendedorismo, que até o Emanuel estará lá. Eu acho que você deveria participar, até para poder, o secretário Paulo Guimarães aqui, te sugerir para que você é geóloga, né? Eu sou geógrafa. Geógrafa. Não, é uma profissão que é difícil de encontrar, né? Porque a maioria deles é o Eu acho que a Beatriz traz uma fala importante hoje. Incentivando essa questão dos corredores verdes, usar esse terreno vazio da cidade para um plantio de algo que seja popular, importante, né, de alimentação à população. São plantas baratas, mas que muitas vezes a população também não tem nem conhecimento de onde encontrar e do benefício, né, que essa planta pode trazer. Eu quero ressaltar a facilidade de se encontrar essas plantas desde que você estabeleça uma relação com aquela pessoa que te fornece a feira do dia a dia, as hortaliças que você costuma consumir. Basta pedir pro feirante, pede lá para ele trazer um umbigo de bananeira. Bico de bananeira? Umbigo é o coração da bananeira, aquela ponta do cacho. Mas é de comer? É de comer. E é uma iguaria, é maravilhoso. Fora do Brasil se valoriza muito essas plantas ou partes dessas plantas, né? A banana a gente come. Mas e o resto? O caule da bananeira tem um palmito maravilhoso no interior dele. As pessoas não sabem disso, não têm conhecimento, não consomem. Sensacional. Sensacional. Quer dizer, mas é mesmo como se fosse um palmito? Isso, como se fosse um palmito. Eu consigo enganar umas pessoas, viu? De vez em quando eu faço uns pratos. Olha, tá aqui o palmito. Sim. Palmito tá delicioso. E não era palmito. Isso, é um tipo de palmito. A gente está acostumado, né, com jussara. Mas olha, o que fica bem claro é o seguinte, é fácil. O que a gente percebe é que falta conhecimento da população, né? Uma vez que falta conhecimento da população, não tem como ter acesso a esses benefícios. São plantas baratas que trazem um grande benefício na saúde do cidadão, mas o que falta mesmo, Beatriz, é conhecimento, né? E agora, como eu sei que você tem feito algumas palestras, alguns eventos nesse sentido, a gente se falou até pelas redes sociais, e é importante, né? Duas coisas, como é que a população te acha na rede social? No Instagram? Eu tenho um trabalho já há alguns anos, já trabalhava com permacultura, com agricultura orgânica, mas de uns tempos para cá criei o Mato no Prato, é um projeto de educação ambiental itinerante, trabalho com algumas escolas, universidades e mais recentemente algumas empresas também, outras instituições que têm convidado para disseminar esse conhecimento, popularizar essa cultura das punk. Então, eu estou disponível no Instagram, Mato no Prato, tem também a página do Facebook, ela é um pouco mais recente, está ainda em construção, mas é só me procurar por lá, bem fácil de Ou seja, no Instagram é Mato no Prato. Mato no Prato. É fácil achar, é aqui de São José, é feito por gente aqui da região, uma oportunidade do cidadão conhecer também essa forma de alimentação mais saudável, natural, barata, né? Então, olha, quem tem Instagram aí é facinho achar, Mato no Prato, vai conhecer o trabalho da Beatriz, né? Uma oportunidade de você se alimentar melhor, saudável e feito por pessoas daqui mesmo da nossa região. Né? Eu tenho buscado, né, conversar esse assunto com os mais diversos nichos aqui comerciais de São José. Nós temos algumas empresas, alguns restaurantes já buscando parcerias para a gente implantar o que é um conceito novo, que é o paisagismo produtivo, de se aproveitar melhor os seus jardins, de construir belos jardins na cidade, em que as pessoas possam colher algumas folhas ou flores ou frutos, né? As punk, elas envolvem todo tipo de parte de planta. São José tem um monte de amoreira por aí, a gente tem... Mas come amora? É a folha da amoreira? A folha também, com certeza. A folha? Sim, a folha Eu pensava que era só o bicho da seda que comia. Nada disso, ela não só é comestível, quanto é também medicinal. Muitas plantas punk a gente chama também de nutracêuticas, porque elas, além de nutritivas, têm propriedades medicinais. Bom, então, olha,
Taioba, essa aí é punk. Ora pronobis. Pronobis, que é um cacto. É um cacto, é uma planta espinhosa. Coração de banana. Isso, coração da bananeira. A folha De amora. De amora. É para comer? Para comer, pode comer numa salada, por exemplo, uma planta comum. É claro que nós temos que saber preparar essas plantas. Não são todas as plantas que podem ser consumidas cruas, assim como as plantas convencionais também, né? A gente costuma preparar, ninguém come uma batata crua, né? A gente tem que saber preparar, mas essa informação ela, hoje é muito fácil de ser encontrada. Ela tem lá em Jacareí, e lá em Jacareí tem uma lanchonete que faz a coxinha de jaca. Isso. Então, jaca, ela se transforma o quê? Na massa ou na carne? Pois é, olha que curioso. A jaca é uma fruta que tem gente que ama e tem gente que detesta, não come de jeito nenhum, né? Que gruda, né? Que gruda. Mas ela quando verde, quando bem verdinha mesmo, quando a fruta ainda nem atingiu o seu tamanho ideal, grandona, madura, a gente pode abrir essa jaca ou cozinhar ela fechada mesmo numa panela de pressão. Se tiver uma boa panela, você pode pôr ela inteira lá. Existe hoje. Ou partir ela em alguns pedaços e cozinhar na panela de pressão, ela desfia igualzinho um frango. Inclusive a gente já fez, sim, fica idêntico. Coloca mas o colorau. E a massa? A massa pode ser feita de batata ou de mandioca. Eu já vi vários tipos de massa de coxinha, né? Pode usar a criatividade na massa e no recheio também, usando a carne da jaca. E aí é só temperar aquele recheio? Só temperar. Ela é absolutamente sem sabor, não é doce, como as pessoas esperam lá, por ser uma fruta, ela é doce, né? Não necessariamente. Pode ser usada assim como recheio de prato salgado. Bom, Beatriz, olha, a ONU recomenda, já há uns 4 anos, está recomendando o consumo de insetos para o combate da fome no mundo. Mas você vai ter você vai que amanhã acordar e vai falar pra Leila, vamos comer barato, vamos comer. Você já vai falar pra Leila hoje, ou Leila? Para preparar. Como é que é o nome de ora, o que você falou? Ora pronobis. Isso mesmo. Como é que é mesmo? Como é que é só por Deus? Como é que é o negócio? Rogai por nós. Rogai por nós. Chega no almoço e fala, vamos rogar por nós. Em né? Minas, a rogai por nós, né, a ora pronobis, ela é chamada de carne de pobre, porque ela tem propriedades muito semelhantes à carne. Minha mãe, do lado da casa da minha mãe ali, no Jardim Paulista, tem um canteiro com as coisas dela lá, mas o cara vai limpar o quintal inteiro, limpa tudo. Mas naquele pedaço ali, se ele chegar com a enxada, rapaz, ele vai sair na base da vassourada de lá. Porque a gente olha aqui, a gente acha que é um matagal, mas não é matagal. Aquele matagal ali é uma farmácia natural. Aí, Dona Cesária é punk. Dona Cesária é bom punk. dia. Quero conhecer a Dona Cesária pra gente trocar umas ideias. Ela deve ter muito conhecimento sobre esses matinhos aí que são comestíveis e medicinais. Os mais antigos aqui de São José tem isso, como a Dona Cida, minha sogra, a taioba é um prato de sempre lá. O que nós tínhamos quando crianças era o chamado frango de cerca, que é o chuchu. Delícia. Não é? O pessoal, chuchu, se você coloca com a carne moída, ele fica com gosto de carne moída. Se você coloca com peixe, fica com gosto de peixe. E a gente pode preparar de 1000 formas, né? Chuchu muito versátil. de qualquer coisa. Agora, Beatriz, a taioba, tem mais algum que está aí inserido no meio, a gente não sabe? Ou na não nota? realidade, tem muitos, nós temos centenas. Na flora brasileira, nós estimamos a presença de cerca de 60.000 espécies vegetais. Entre elas, nós temos uma estimativa de que 20.000 sejam volto a dizer, principalmente pela população urbana, que se afastou aí dessa cultura, mas a diversidade, imagina, o que poderia ser oferecido nos restaurantes, né? Como eu já disse, essas iguarias, tem muitas plantas na minha rua, aqui mesmo no Jardim Paulista, na minha rua tem Ela mora na República do Jardim Paulista, entendeu? Na verdade, com todo respeito aos demais bairros de São José, Jardim Paulista é Jardim Paulista. 3 ruas só. Eu sou nascido e criado ali, né? Nada, Entendeu? Não, peraí, não é assim também, é 3 ruas, que isso, rapaz?
Ali, o Jardim Paulista é o começo da Embraer, é o começo da refinaria. Se não passar para o Jardim Paulista, você não vai na Embraer, você não vai em lugar nenhum. Que isso? Jardim Paulista é famoso mesmo. É, ali, ó. Extremamente Tem tradicional. um bom vereador, o Miltinho, da Eletrônica Hertz. Grande vereador Miltinho, bom Ali, dia. 50, o Miltinho é patrimônio histórico cultural do Jardim Paulista. O 50 anos Fauzi, ali. olha, o Fauzi e o Dércio da Vale Pesca. Da Avenida Brasil. É, Avenida Brasil. Um Mas abraço. você sabe pra que na eles. padaria ali, antigamente era Juntava na todo esquina. mundo. Não, na esquina da padaria era o cinema antigamente do pai do Pedro Bala. É no cinema. É, no cinema do pai do Pedro. Tudo, o Jardim Boa Paulista já história. era chique, rapaz. Boa história. Antes de ter Center Valley já tinha um cinema no Jardim Paulada. rapaz. O Center Cine. São 7 horas e mais 53. Beatriz, você é geógrafa. Isso O mesmo. que faz uma geógrafa? O geógrafo, ele é o estudioso da relação do homem e da natureza. Então, tudo o que tange a união, o trabalho conjunto do homem e das forças naturais é responsabilidade. Isso. Outra coisa também é o broto de bambu. Broto de abóbora, conhecido também como cambuquira, muitíssimo consumido nas roças, delicioso, várias formas de preparo também e muito nutritivo. Coisa que hoje a gente tem dificuldade de encontrar nas feiras, mas eu explico para vocês por quê. Na minha pesquisa sobre esse assunto, eu percebo, descubro que as pessoas têm muita vontade e quem não conhece tem muita curiosidade de consumir essas punk. Mas uma coisa que já foi detectada pelo próprio Valdeni Knupp, que criou essa sigla punk, é que a gente tem uma questão, um problema de falta de comunicação. As pessoas querem consumir, mas não encontram nas feiras, nos mercados, nas quitandas. E o dono da quitanda, o feirante, o responsável pelo mercado, diz que não disponibiliza para venda porque as pessoas não procuram. É, não E a gente procura. tem uma dificuldade, O povo não tem conhecimento, né? Então a autoridade, a população tem conhecimento agora, é Mato no Prato no Instagram, Mato no Prato, só entra no Instagram ali, digita Mato no Prato, vai ter acesso ao trabalho da Beatriz, e não só ter acesso ao trabalho dela, uma série de informações e se alimentar de forma adequadamente. Mas quem não tem Instagram, onde é que? No Facebook Pode tem? encontrar no Facebook, nós temos também o site matonoprato.com.br. Então vamos lá. Matonoprato.com.br. Pronto, então vai ter a lista de alimentos, de plantas punks. Qualquer dúvida também pode enviar, as pessoas têm esse hábito de enviar uma foto ou viram em algum lugar, viajaram pelo Brasil e consumiram em alguma outra região alguma coisa diferente e aí mandam pra gente para tentar identificar, isso também é possível, a gente está aí disposto à comunicação. Eu gostaria de dizer também que a Prefeitura de São José tem se mostrado muito interessada pelo tema e pela disseminação dele para a população. Então nós temos feito algumas parcerias e Mas trabalho com servidores públicos. qual setor da prefeitura? Principalmente o setor da saúde, além Ah, do meio ambiente. Viu? O secretário, pelo menos, alguma coisa está tentando fazer, porque o secretário de São José não tem secretário de saúde. Se põe em bira. Mas eu acho que é uma alternativa, né? Vamos trazer a BI, trazer a Beatriz, todo dia, divulgar a população, vamos pegar essas áreas, todo mundo tem um cantinho de terra em Falar casa. sobre essas Vamos coisas. plantar o tal do Pronobis aí, que eu não consigo mais falar o nome. É Pronobis. Pronobis. Ora Pronobis. Então. Ora Pronobis, vamos usar a Ora Pronobis para resolver o problema da saúde da população. Muito bom. Beatriz, Beatriz, obrigado por ter vindo, Eu é que pelo agradeço teu a carinho, pela oportunidade. tua gentileza, pela tua simpatia no teu trabalho também. Conte com o nosso apoio aqui, com o nosso apoio. Venha pelo menos uma vez por mês, vamos falar, divulgar essas coisas. Acho que a população do Vale do Paraíba, o que nos ouve nessa manhã, com certeza termina essa manhã com um pouco mais de cultura e com certeza pensando um pouco mais nessa alternativa. Na verdade, não é alternativa, era a alimentação correta. A alternativa é o que a gente se alimenta hoje. e é melhor Essa do que. porcaria, né? Porque esse aí não tem agrotóxico nada. De forma alguma. Não Na é? verdade, uma das maiores vantagens de se consumir as punk é isso, que elas são plantas espontâneas, não precisa de remédio, não precisa de veneno. Então, e não é alternativa, né? Senão não é uma alimentação alternativa. Alternativa que a gente come hoje. Alternativa, Essa é a alimentação correta, que é a primeira alimentação do ser humano, né? Ô Beatriz, então a gente tem muito que aprender com os animais. Hoje é dia dos animais, que eu vejo sempre os cachorrinhos comendo uma plantinha. Nossa, olha que porco comendo planta.
comendo mato. Mato de calçada. Quer dizer, a sabedoria está nos animais. Sim, a sabedoria está nos animais. É claro que eu atento, né, para as pessoas, cuidado, não vamos consumir tudo que nós vemos os animais consumirem. Às vezes as pessoas acham, passarinho, Romeu, frutinha, eu posso comer também. Nosso sistema é diferente. Mas, com certeza, os animais têm aproveitado melhor da nossa biodiversidade do que nós mesmos, né, que nos achamos aí os racionais, os inteligentes dessa natureza. Ô, Beatriz, mande um abraço lá pro Valdeli Knupp, que ele criou, esse é o punk do meio ambiente. Isso. Olha, e a você, Beatriz, que pode te encontrar também no Instagram, Isso. Mato no Prato, Mato no Prato. ou Beatriz? Não, Mato no Prato. Tenho também o meu particular, mas é por aí que a Entra gente por aí. conversa sobre esse assunto, é melhor para todo mundo. Muito obrigado pela informação relevante que você traz pra gente. E o Paulo vai ligar para dona Leila agora, vai falar assim, amanhã nós vamos comer um inseto de manhã, e na hora do almoço Recomendado pela ONU. recomendado pela ONU, né? Sei que alguém vê lá comendo ensá, rapaz, fala que é ensá, galera. Então, O povo não conhece, né? Não. Pois é, é uma né? cultura que tem se perdido também. Olha, para quem tem comido o pão que o diabo amassou, então. Amanhã você fala assim, ó, isso aqui é na hora do almoço, é só por Deus. É uma hora por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Vou trazer para vocês experimentarem. Não promete pro Paulo que o Paulo não pode ver. Não promete que se o Paulo ver chega de novo aqui, ele já vai. Missão cumprida. Vou trazer, pode deixar. Mas quando? Bom, a gente pode combinar um próximo passo aqui, eu já trago uma farofa de saco com copo de café. Eu acho que não vai dar muito certo os dois juntos não, deve dar um problema. Dá sim, viu? O pessoal do Facebook vai ficar de água na boca se ver aqui as coisas em cima da mesa. Não, mas farofa de sá é uma coisa. Ora para nós, acho que misturar os dois, acho que não vai dar muito certo não. Vou fazer o preparo e trago para vocês. Uma farofinha de saco com um cafezinho, não vai nada mal. Esse eu não imaginei, mas tem café natural também? Não, café é natural, a gente não, tem uma outra... planta muito comum que nasce tudo quanto é calçada aqui de São José, que é o dente de leão. O dente de leão, aliás, não só em São José, mas é uma planta que a gente encontra no mundo todo. A raiz do dente de leão, na Europa, é consumida como café. Ela é torrada, moída e consumida. E aqui com a gente não gosto? encontra para comprar. Muito parecido, muitíssimo parecido. As calçadas de São José estão ricas. Cheias de café aí, a gente não sabe. Vai tomar isso lá na Europa quando consegue viajar. Não, lá é chique, né? Vai tomar lá, vai lá e muda até o nome. Vai tomar um outro nome. Máximo nosso aqui é dente de alho. E olha lá. Obrigado, Beatriz. Eu é que agradeço, gente, a oportunidade e todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada Bom pela dia. atenção. Bom dia. 7 horas e mais 59 minutos, matonoprato.com.br. Entre lá e olha, na Univap tem um viveiro especial de plantas punk, plantas alimentícias não convencionais. 8 horas da manhã, um breve intervalo e a gente volta já com o secretário da Mobilidade Urbana aqui de São José dos Campos, o Paulo Guimarães. O senhor e a senhora, você presidente de bairro, associação de moradores, tem alguma demanda? Ligue para cá, mande a sua mensagem, reclame que é o seu direito. 8 horas, bom dia. Você está ouvindo
minutos, 8 horas e mais 5. Lucro certo. Você sabia que baixo para o melhor preço da região? Lista é bom para você? Oito horas e mais das 9 horas, vai realizar um evento palestra do ex-prefeito Fernando. Bom dia, prazer falar contigo. Fernando, hoje a Câmara vai respeitar os seus ouvintes. Velho, o presidente, os quatro vereadores, evento às 9 horas, como você bem disse aí já. o secretário é o Mano que vai estar. Também já para retornar o ano que vem a feira do é algo que está na cultura do cidadão joseense. Empreendedora do cidadão. E toda vez que o poder público, o secretário tem feito um grande trabalho na prefeitura. E parabéns à Câmara, viu? e esse igual você, a gestão pública, a prefeitura e a Câmara Municipal tem que ter formas para que eles possam ser empreendedores. Por quê? Porque foi preparado desde jovem. Você falou um grande administração pública pensando em minimizar que terá hoje aqui início de projetos. Advogado, algumas ideias que De sucesso, né? O prefeito da prefeitura e o empreendedorismo que ele implantou. José, o Joséense já tem no Molina de sua carreira, já
voltando um pouco aos jogos, aí vai ter uma parte técnica. Então, seguir o seu caminho. O Fórum Municipal de Empreendedorismo. Fernandes. Petit Gâteau. 8 horas. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos radares, a nova secretaria para 2018. Sobre essa licitação do radar. Aumento de algumas coisas, Cristiano. Primeiro que julgamento da nossa licitação de radares. Então está previsto para que o relatório do Tribunal de Contas está pronto, né, que foi feito lá pela assessoria técnica. Entrou em pauta e a gente está muito tranquilo com relação ao resultado do julgamento. Itens com relação ao edital. Interferem em relação o que é isso, né? Toda que envolve foi feito um questionamento na fase serviço de bombada eletrônica e de outro serviço e apresentar os dois dentro do edital do técnico. O item a gente já cumpriu. Falta 2. Mostra, né? Então o cara que ganhar de verdade. E essa comissão essa etapa, semana retrasada, foi publicado no boletim do município. Feito o estudo técnico até então. Contar quantos carros passam, verificar quantas o trabalho de levantamento de dados se causou. Mas a empresa falava a União que já se posicionou. Então isso, o tribunal diferente é esse pedido da prefeitura. não dentro da prefeitura não fosse passado para a empresa.
iniciação, desde o momento que ela fosse protocolada, legitima, até para itens que foram os dois primeiros itens. Diferente do Tribunal de Contas do Estado. Novamente, já com as eventuais. Nós vamos para um breve uma região diversas oportunidades. São José. Um prato chama o Parque da Cidade. Auá, que é prazer ver com vocês. Né? Que é o abad. Temos um prato na região do parque. Hoje o parque culturalmente da príncipe de um pouco da costa, uma salada, um mix. Ô, Gabriel, hoje aqui é só cultura. Hoje teve conosco aqui e com certeza pelo esse prato na parte da fruta pitaia, que hoje é uma fruta penhal. A gente está fazendo diariamente aqui, sorteando o festival Menu Tour. mas os dois primeiros, a sua pergunta, a sua sugestão, o seu pedido ao secretário de Mobilidade Urbana, José Gustavo, secretário Paulo Guimarães, conversar um pouquinho sobre a ligação.
aqui sobre a Via Cambuí, Via Banhado, orçamentos que daria para 2018, BRT, né, sobre a segurança do nosso trânsito também, muita coisa que vem por aí. Muito bem. Gabriel, bom dia para você. 8 horas e mais 22 minutos. Hoje, então, tem lá no Auá Gastronomia, na Madre Paula, Albadejo, a Vicentina Aranha. 8h22, faturando e voltando já. Você está ouvindo? Você deu uma viajada feia, né?
8h27, 3921-9490, 3921-9490, ou pelo WhatsApp 99679-2377. 8h27, presença no estúdio do secretário de Mobilidade Urbana aqui da cidade de São José dos Campos, Paulo Guimarães. Secretário, a cidade há cerca de um mês viveu uma fatalidade na Estrada Velha, na região sul, com aquele atentado contra a vida de 4 jovens. Como é que está a segurança no trânsito de São José dos Campos? Hoje a gente tem uma outra boa notícia, que hoje era dia de destravar algumas coisas. A gente teve o nosso projeto aprovado lá no Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Então a gente está levando agora, hoje em São Paulo, toda a documentação e está previsto agora para assinatura desse convênio no próximo dia 15. O prefeito deve assinar com o governador o repasse de 2,5 milhões para a Secretaria de Mobilidade para ações de segurança no trânsito. De uma forma geral, o São José tem melhorado. Esse ano a gente já sentiu uma melhora com relação aos índices de acidentes. A gente teve uma redução aí no primeiro semestre de 60% do número de mortos na malha urbana, né, que é gerenciada pela prefeitura. E a gente está num processo, acho que, de resgate da nossa cultura de segurança. Eu tenho falado muito com relação à melhoria na qualidade do serviço que é prestado pela Secretaria, principalmente com relação aos nossos agentes, né, que tem que ter a sua profissão valorizada. E foi um pouco disso que a gente fez no último dia 24 de setembro, que a gente comemora o Dia do Agente. Então a gente fez um evento de comemoração, de motivação e de valorização desse profissional, que é a nossa vitrine e que é o que está ali no dia a dia com a população, e que a partir do momento que a gente consegue aproximar esse profissional, né, que é o agente de trânsito, da comunidade, da população, isso é importante para ter credibilidade. E a partir do momento que a gente tem credibilidade no serviço público, né, no serviço que é prestado pelo poder público, as pessoas começam a internalizar os conceitos. Então, o que isso significa? Né? Ontem eu tive uma reunião, por exemplo, com as escolas ali que ficam na Avenida Eduardo Cury, né, o Polié e o Ângulo, e existe uma demanda, por exemplo, de a gente colocar a grade em todo o canteiro central da avenida para poder impedir, bloquear ali que os alunos atravessem fora do local adequado. E a gente iniciou uma discussão no seguinte sentido, né? Eu tenho um pouco desse conceito, né, que talvez um conceito um pouco mais novo de desenvolvimento de política pública, que é parar de tratar a população como gado. Eu acho que a gente tem condição até... A população tem que ser uma massa crítica, tem que participar da construção do dia a dia da cidade. Exato. Se ela não internaliza a solução, então o que isso significa? Se eu não tenho um trabalho de conscientização, de diálogo com os estudantes, para que eles entendam o risco que eles correm atravessando fora do local, não adianta eu ir lá colocar uma grade, porque o garoto vai lá e vai pular por cima da grade. Ele não vai internalizar o conceito de segurança. Então é muito disso que eu tenho trabalhado. E uma notícia que saiu na quarta-feira da semana passada me deixou muito preocupado com relação ao futuro da profissão dos agentes de trânsito, que o Senado aprovou, isso ainda não é terminativo, mas isso deve voltar para a Câmara dos Deputados agora, a autorização para que os agentes de trânsito portem arma de fogo. E eu acho que isso desculpa o trocadilho, mas é um tremendo tiro no pé da profissão de agente de trânsito, porque isso, ao invés de aproximar o agente de trânsito da população, isso tende a afastar, a gerar um ponto a totalmente negativa para o serviço que a gente presta. Acho que não tem lógica, né? Totalmente contrário contra o que realmente está acontecendo, né? Existe isso aconteceu por uma pressão de municípios menores, né? Tem muitos municípios que não têm uma guarda municipal estruturada, que tem uma ausência da presença da polícia militar, né? Alguns estados têm essa característica, e enxergaram na profissão do agente de trânsito uma solução para a segurança pública. E isso é um equívoco, um engano gigantesco, porque nós, né, eu sou agente de trânsito concursado aqui no município, o que eu já se viu isso é totalmente contrário ao que aconteceu nos Estados Unidos agora. É totalmente o contrário, e o grau de investimento que o poder público precisa ter
para poder manter um profissional armado na rua, né, em termos de capacitação, de acompanhamento, de preparo, de treinamento, do próprio material e armamento, isso não condiz com a atividade de um agente de trânsito. Né? A segurança pública é um item, a segurança no trânsito, apesar de ser considerado dentro do guarda-chuva da segurança pública, a gente tem outros meios mais amenos, mais de mãos dadas com a comunidade para poder... Secretário, a moradora da Mário Galvão, ela já, uma outra vez que o senhor esteve aqui, ela pediu a sinalização de solo em frente à garagem do prédio dela, número 252, ela está pedindo, dizendo que foi esquecido, esse pedido não foi atendido. Na rua Mário Galvão 252, já é um pedido antigo que ela fez. É a quarta vez que ela pede. O que acontece com as sinalizações de rebaixada, isso aí as pessoas sempre pedem. Estacionar que não respeitam a garagem do prédio, como é que pode isso? O que está faltando ali na Mário Galvão, eu passei lá nos últimos dias, né, dando uma olhada lá, até porque a gente deve entrar aí com a equipe de sinalização agora, a gente está começando agora a sinalização dos bairros, né? Então a gente já está com a empresa contratada aí, já iniciando esse trabalho, e o Monte Castelo, aquela região do Monte Castelo, ali da região mais central, ali está na nossa pauta ali de manutenção. E o que acontece com a guia rebaixada é que muitas vezes a pessoa o próprio morador. Não, e a questão dos prédios, quando a gente tem uma garagem com alta movimentação, a gente tem aí um ponto de atenção, principalmente quando você tem o estacionamento sinalizado no pavimento. Então você tem aquelas linhas brancas, né, que determinam ali o estacionamento, e você precisa ter o recorte em amarelo. Mas já não se usa já a faixa amarela já há algum tempo, né, porque pelo Código de Trânsito, estacionar diante de guia rebaixada de acesso aos veículos já é infração por si só, independente de ter uma faixa amarela ou não. O que a gente precisa ali é realmente intensificar a fiscalização para poder inibir esse tipo de atitude. Agora, secretário, tem um telefone que o cidadão que se vê aí com esse problema de estacionamento em frente garagem e tal, que ele possa ligar e comunicar na central, para que a central passe para o agente que está circulando e ir até o local? Sim, então os dois telefones principais aí, né, são o 156 e o 190. A gente tem aí desde do ano 2000 um trabalho integrado com a Polícia Militar, via COI, né, que é o Centro de Operações Integradas, e todo tipo de atendimento de urgência e emergência pode ser feito pelo telefone 190, e a gente teve alguns anos atrás um 156 entrando nesse atendimento imediato. O que a gente está fazendo agora, e as pessoas têm reclamado um pouco, a gente está tratando isso lá com o pessoal do IPLAN, que faz a gestão do 156, para aquelas ocorrências que são emergenciais, vamos dizer assim, que a gente tem um processo, um canal um pouco diferenciado no 156, né? Porque hoje você, para poder fazer uma reclamação de poda de árvore ou comunicar um acidente... É a mesma que do trânsito. É o mesmo processo, o mesmo dado e tal. Então a gente está tentando agilizar um pouco mais para poder melhorar esse atendimento. E um outro recurso que a gente está estudando é transformar isso em aplicativo para que a pessoa consiga fazer ali o registro. Né? Esse estudo, então? Esse estudo, o prefeito Felício já demandou isso, não só para a Secretaria de Imobiliário, mas para um 156 de uma forma geral, que a pessoa possa tirar uma foto ali do buraco, da árvore, do que está acontecendo e mandar. Secretário, existem várias perguntas de munícipes aqui. A primeira delas é do Mário Massa, creio que é morador da Vista Verde, diz o seguinte: os agentes de trânsito poderiam ficar nas entradas das escolas, mas que infelizmente não dá para ter em todas as escolas, né? Pois que vemos aqui na Vista Verde, são pais em fila dupla, em frente das lombadas elevadas, principalmente no Walter Fortunato, os pais estacionam nas rotatórias, dizendo que o trânsito não anda. Diz que, em vez de entende a necessidade dos pais, só que acaba prejudicando todo mundo, né? É o pedido do Mário Massa, creio que da Vista Verde. A porta de escola, né, é um problema que a gente tem generalizado, vamos dizer assim. O que acontece? Você tem um fluxo de veículos muito alto, num pico muito concentrado de alguns 15 minutos, 20 minutos que dura. Então realmente você estoura a capacidade da via. E aí, aliado a isso, você tem toda a correria do dia a dia das pessoas, né, pegar o filho na escola, levar para almoçar, voltar para o trabalho, aquela coisa toda, junto com realmente a falta de noção desses pais, que vão para frente da escola, se comportam de maneira totalmente irregular, totalmente dando um mau exemplo para os seus filhos, e depois cobra, por exemplo, do filho em casa que ele não colhe na prova.
Então isso é aquelas coisas, né? Eu reclamo da corrupção, mas tenho lá o meu gato net lá em casa, ou uso a carteirinha de estudante falsificado para pagar meia no cinema. Então a gente vive hoje um processo cultural, como eu disse no começo, eu tenho um trabalho difícil, né, que chega a ser quase utópico de realmente mudar a cultura das pessoas, né? Enquanto eu precisar de ter agente de trânsito em todo local para poder cuidar das coisas. Mas a população tem que aprender também, né, que não dá para ficar contando, esperando o poder público em todas as vezes, né? Tem que ter essa cultura, educação. Não tem que ficar parando o carro em cima de uma faixa de pedestre, numa lombada, né, numa esquina onde não pode parar. Eu saindo de casa hoje, um carro parado numa esquina, por pouco não deu uma batida porque o cidadão que estava do meu lado não viu. Tentou cortar de uma forma e tinha um carro parado bem numa esquina, não é lugar de parar. E cada vez mais, Cristiano, a gente precisa incentivar que a população mesmo cobre dos seus pares, né, da própria população, atitudes corretas. Né? Por exemplo, o fumar em ambientes fechados. Isso não precisou de uma fiscalização do poder público, ninguém tomou multa por causa disso, a própria sociedade internalizou o conceito e cobra hoje das pessoas. Hoje, o grande fiscal do fumar em local fechado é a própria população. Então a gente precisa cada vez mais incentivar e ajudar para que isso aconteça, né? Que a gente se autofiscalize. Secretário, vamos lá nas perguntas da população. Fabiano de São Francisco Xavier, bom dia, secretário, bom dia, Paulo Guimarães. Por favor, dê uma atenção para os moradores de São Francisco Xavier. Precisamos de um radar em frente à nossa UPA São Francisco. Já ocorreu um acidente que o morador veio a óbito. É o pedido do Fabiano de São Francisco Xavier de um radar em frente ao BS São Francisco Xavier. Ali a gente está, aqui já teve com a gente já dando uma rodada lá, a gente vai dar uma atenção especial para São Francisco, que é nosso grande polo turístico aí, né? Então, dentro de uma intenção aí, de uma diretriz de incentivar o desenvolvimento sustentável de São Francisco Xavier, a gente vai fazer algumas coisas, algumas ações de mobilidade. Então, o que a gente está trabalhando lá para São Francisco? Nesse local especificamente, ao invés de um radar, a gente está com uma proposta de lombofaixa, que é um limitador físico que tem um custo de implantação, mas depois não tem um custo de manutenção. É mais barato, né? E não tem como o cidadão passar correndo nisso. Isso, né? e para a gente operar um radar à distância que está São Francisco, a gente tem um pouco de dificuldade. Então essa foi a solução que a gente achou. A gente tem um projeto de ciclovia que está previsto lá, a gente deve construir uma ciclovia lá interligando aquele centrinho de São Francisco Xavier com um bairro próximo, que eu não estou me recordando o nome agora. Toda a sinalização de São Francisco a gente vai fazer também, revitalizar a sinalização, e a gente está em tratativa aí com a empresa de ônibus que faz o transporte, né, que na verdade não é gerenciado pela prefeitura, é gerenciado pelo estado, pela MTU, da gente ter um projeto piloto que aos domingos possa ser transportado bicicleta no ônibus. Então a gente tem muita demanda de pessoal que vai praticar esporte lá em São Francisco Xavier, às vezes tem que ir de carro, andar lá e voltar de carro, às vezes vai de bicicleta até São Francisco, depois fica puxado para voltar, então precisa de alguém para buscar e tal. Então a gente está em tratativa para que a gente possa, pelo menos um horário de ida da manhã e um horário de volta da tarde, ter um suporte para a bicicleta nos ônibus, ou que essas bicicletas possam ser transportadas aí no interior dos ônibus. Então, secretário, uma outra pergunta é o seguinte: o Jean Santos, do bairro Parangaba, fala do semáforo na saída do bairro, diz que ele fica fechado por 3 minutos e quando abre fica somente 5 segundos aberto. Né? Eu acho que 5 segundos não deve ser, mas ele pede para o senhor verificar o tempo do semáforo na saída do bairro do Parangaba. Tá bom, tá anotado aqui. Semáforo a gente está, agora na semana passada, começou a trabalhar uma pessoa nova lá no nosso centro de controle operacional que vai começar a olhar mais de perto essas questões de semáforo. A gente estava com uma deficiência na equipe de acompanhamento de rua. Eu tenho uma boa equipe de engenharia, de planejamento, mas a manutenção desse planejamento que é feito, principalmente no caso do semáforo, que é muito dinâmico e depende de programações, às vezes cai um raio ou ele tem algum tipo de pico de energia na rede, ele perde a programação. Então agora a gente vai estar com um olhar mais cuidadoso em cima disso. O secretário Wilson, que era taxista, ele faz a seguinte pergunta, dizendo que agora se tornou habitual, né? Já existe a corrida dos aplicativos, agora existe a corrida das pessoas que fazem as corridas sem ser do aplicativo. Por sinal, também ele ressalta que isso aconteceu hoje na manhã na Rodoviária Nova, mandou até um vídeo aqui, o cidadão fora do aplicativo, fazendo corridas, né? E também fala da questão do mototáxi em São José. Essa questão da corrida
fora do aplicativo é o transporte clandestino, é de hoje que isso acontece na cidade, mas tem se intensificado aí por conta dessa abertura, né, que foi dada pelos aplicativos. A gente tem feito a fiscalização, as últimas 2 blitz de fiscalização que a gente fez no período noturno, próximo à região dos bares, foi constatado a utilização do aplicativo. Então, pelo menos nas abordagens que foram feitas, a gente aborda aí mais ou menos 10 a 15 veículos por blitz dessa, e na constatação os veículos que estavam fazendo corrida estavam utilizando o aplicativo. E com relação ao mototáxi, né, a nossa posição com relação a isso está mantida e sempre vai ser mantida, porque a gente é absolutamente... Mas, secretário, os caras estão usando até aplicativo de mototáxi em São José? Isso a gente já disparou, porque o que acontece? Eu tenho uma limitação também legal, eu não posso preparar armadilhas, né? A justiça me condena. Flagrante provocado. Isso. Então eu dependo muito de que a própria população, né, as pessoas façam a denúncia e levem isso até o final. Então, se você usar um transporte... Porque é difícil a gente combater algo também que está sendo incentivado pela própria população. O Paulo me falou no intervalo sobre a questão dos flanelinhas, né? A gente fica numa situação assim, muita gente paga o flanelinha por ser coagido por eles, né? A gente tem pessoas mais de idade... Olha aqui, Eduardo. O cidadão, ele dá a moeda pro flanelinha e reclama do flanelinha. Secretário. E aí a gente fica nessa, né? Enquanto tiver gente colaborando com isso, enquanto tiver gente dando esmola para mendigo no semáforo, como é que eu... Alimenta, né? Alimenta, é difícil. O Alex, que é taxista do Pontos Astronautas, diz o seguinte: bom dia a todos do programa Mais Ouvido do Vale. Minha pergunta é para o secretário. Sou frequentador da feira noturna do Jardim Satélite e tenho percebido uma grande dificuldade para estacionar próximo à feira. As vagas no entorno já estão ocupadas pelos feirantes, sobra o fundão próximo à escola Francisco Lopes, porém é muito escuro. Como ali fica um agente de trânsito para cima e para baixo, e a feira só ocorre na sexta-feira, não poderia liberar o estacionamento do outro lado da rua, somente nesse dia e horário que acontece a feira noturna lá no Jardim Satélite? Ele pede que o secretário tente viabilizar alguma alternativa de trânsito, vagas, para os moradores que usam a feira noturna do Jardim Satélite. É uma sugestão interessante, porque a gente tem incentivado essas feiras noturnas, né? A gente tem o prefeito Felício tem incentivado essas coisas diferentes que movimentam a cidade, né? Então a gente vai olhar assim, eu não entendi exatamente aonde ele sugere a liberação do estacionamento. Ele pede para parar parece que tem um trecho da avenida que é proibido de parar carro durante o dia, se pudesse liberar à noite, porque pelo menos durante o período da feira. Vou não pular, a feira acontece ali ao lado do... Na Praça Porto lá, ao lado da igreja. Não, a feira noturna não. Não, a feira noturna é no Satélite, na Andrômeda, ali em frente ao Vale Sul. Do lado do Tenda. Do lado do Tenda. Ao lado do Tenda. Secretário, o Matheus Dias, ele pede ao secretário uma melhoria no cruzamento da Flor de P na Estrada Velha Bacabal, na entrada para o Oriente. Ali é muito ruim o acesso para o bairro, 2 semáforos seguidos no horário das 17 horas, trava tudo. É o pedido do Matheus Dias, falando da entrada da Estrada Velha do Bacabal ali, em frente à Flor de P. Ele tem razão, aí para esse ponto a gente já tem um projeto pronto já, que a gente está numa discussão, porque isso é uma exigência de contrapartida do supermercado Chibata, só que a gente está com dificuldade com relação à adequação de prazos com eles, mas já tem projeto já. A ideia é fechar quem vem do sentido centro-bairro, quer entrar na Avenida Paraíso, a gente vai fechar aquele movimento, vai jogar ele um pouco mais para frente, e aí não é uma rotatória, mas a gente vai ter ali um sistema de retorno em separado que vai melhorar ali a... Secretário, Paulinho, quantos veículos tem em São José dos Campos? Qual é o número de carros que tem? Tem 700 mil habitantes? Tem o quê? 200 mil? Não, mais de 400 mil carros. Mais de 400. O fechamento da Denatran, dezembro de 2016, 416 mil veículos registrados em São José. Não estou com o dado atualizado, mas eu acho que já está em coisa de 430 mil. 430 mil com ônibus, caminhão, van e carro. 430 mil. 430 mil veículos registrados em São José, mais uma estimativa aí de uns 15 a 20% de frota flutuante, que são de outras cidades que transitam por aqui durante o dia. Né? Secretário Douglas, ele pede ao secretário de Mobilidade Urbana, ele pergunta sobre o semáforo inteligente do Google, na Avenida dos Astronautas, que não funciona. Diz que toda semana ele para de funcionar, ficando no amarelo piscante, tendo que ter a presença até de agente de trânsito no local, dizendo que já vai acontecer um acidente no local. O Natanael mandou um zap disso aí,
Também aí. Foi o Douglas que mandou? Douglas. O Douglas. Vê o do Natanael também, secretário. Vamos lá, Natanael, bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Cristiano, que é o Natanael, pastor Natanael. Seguinte, rapaz. O que acontece ali naquele farol ali, do Jardim da Granja ali, bem naquela saída do CPA? Rapaz, toda manhã quase dá problema, rapaz, fica piscando, e fica uma confusão. Quando aconteceu um acidente ali, eles colocaram ali um semáforo novo lá, diz que inteligente, e só dá problema. Acho que o mais certo é voltar ao antigo, então. Beleza? Dá um toque aí, vê se alguém pode resolver isso aí, rapaz. Tá perigoso o negócio ali, hein? Beleza? Duas Bom reclamações. dia, o programa está excelente. Deus abençoe. Amém. 8h47, secretário. Ali a gente está. Ele é um projeto piloto, é a primeira experiência no mundo que se faz com isso. Como todo projeto piloto, ele tá em processo de amadurecimento. Então, a gente tem duas situações ali. A gente tem a situação da inteligência e a situação da parte física, vamos dizer assim, a parte funcional. Então, esses problemas do semáforo... Está sendo anotado. Está sendo anotado, a gente tem aí já não são só essas duas reclamações, a gente tem várias reclamações lá e as pessoas estão reclamando com razão. A gente tinha um equipamento ali que o conceito técnico é MTBF, que é o tempo médio entre falhas, que era um equipamento já antigo, que já tinha ali na avenida e que a gente substituiu por esse equipamento novo, que tanto a parte de inteligência quanto a parte a parte física dele, a logística, né, os componentes e tal, eles estão em fase de teste, né? Então realmente a gente está tendo esse problema. A gente já teve na semana passada uma reunião com o pessoal que é responsável pelas empresas responsáveis por isso. A gente está criando agora uma força-tarefa da prefeitura para que a gente possa assumir mais de perto a manutenção disso, porque hoje a manutenção, como é um projeto piloto, eu dependo da manutenção da própria empresa. Então, a gente tem a equipe que está ficando aqui em São José e que está sendo acionada para isso. Mas a gente quer trazer um pouco mais perto da nossa mão a rédea desse processo para realmente, a gente tem um período de 6 meses de avaliação. A gente vai insistir um pouco, porque é uma coisa totalmente inovadora e que traz muita economia para o cofre público, se ela realmente for efetivada como uma solução viável. Então a gente está olhando de perto isso aí. Diariamente eu faço uma conversa com o pessoal do Centro de Controle Operacional sobre esse assunto. 8h49, peraí, Cristiano, vamos para um breve intervalinho e a gente volta já com o encerramento desse bate-papo com o secretário de Mobilidade Urbana, o Paulo Guimarães. Você está ouvindo Jornal
a apresentar Jornal das 7. 8h53, os últimos 7 minutos do Jornal das 7 de hoje, com a presença do secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, o Paulo Guimarães. Cristiano. O ouvinte Carlos, ele pede o seguinte para o secretário: na Avenida Cassiano Ricardo, em várias avenidas importantes de São José dos Campos, os semáforos estão totalmente fora de sincronismo. É a fala do secretário, do ouvinte Carlos, pedindo ao secretário que tente organizar a questão do sincronismo dos semáforos, em especial na Cassiano Ricardo. Isso é o mesmo assunto ali, bem próximo do Trafegô, né, que é o equipamento que está lá na Avenida Nacional. E agora a gente está com essa reestruturando o centro de controle operacional para a gente poder fazer o acompanhamento. Porque o trabalho de engenharia é feito, mas depois a gente tem um processo de manutenção e acompanhamento. E isso a gente estava com dificuldade, agora a gente já está organizando melhor isso. Secretário Edmilson, do Jardim Paulista, ele reclama dos caminhões parados atrás do supermercado Piratininga, dizendo que o supermercado ali na rua Presidente Vargas fez da rua um próprio particular dele, dizendo que ninguém mais passa por aquela rua. Ali a gente vai olhar, a gente está com alguns problemas, tem uns 4 ou 5 problemas semelhantes aí acontecendo na cidade, e o que a gente está fazendo é o seguinte, dando uma... para aqueles empreendimentos que são mais antigos, que não foi exigida uma área de carga e descarga interna, a gente precisa achar uma solução que equilibre a situação. Agora, para aqueles mais novos, eles deveriam ter previsto, né, ou para aprovação do projeto, estava previsto a vaga de carga e descarga interna. Então, eles precisam usar essa vaga. O que acontece muitas vezes é que o supermercado amplia a sua área de estoque, né, a gente tem alguns casos como esse, ele amplia a sua área de estoque em cima da vaga de carga e descarga e depois joga essa operação para mas acaba a população sendo prejudicada, né? Deixa eu só dar aqui os vencedores da promoção de hoje. O Matheus Fernando Sanches Siqueira, ele é do Altos do Caetê, ele faturou o abadejo à Vicentina do restaurante Auá. Então, Matheus Fernando Sanches Siqueira, do Altos de Caetê, ele faturou o abadejo à Vicentina do restaurante Auá. E o Ronaldo Fernandes Leite Júnior, do Santa Hermínia, ganhou o voucher de Peixes e Companhia e vai saborear o Vieira Gratinada do CDCTA. Após o programa, o Matheus e o Ronaldo receberão o nosso contato aqui para receber esses brindes. O Aécio, ele pede atenção do secretário para o corredor de ônibus do bairro dos Freitas, diz que o trecho está em situação precária e precisa de manutenção. Esses trechos a gente está olhando, Cristiano, e eu tenho um trabalho feito em conjunto com o secretário Minoro. O que a gente está fazendo? Para aqueles trechos que, principalmente os corredores de ônibus, onde você tem um problema, aconteceu esse final de semana na estrada de Santo Antônio do Alto, e esses trechos onde tem uma maior demanda de manutenção por parte da Secretaria de Manutenção da cidade, a gente já está com um projeto de contratação de pavimentação. É uma pavimentação diferenciada, né? Não pode ter a mesma característica da pavimentação de área urbana, é uma pavimentação padrão vicinal, mas que vai melhorar bastante, aí, principalmente nesses pontos onde tem corredor de ônibus. Secretário Anderson, ele fala que está acontecendo o seguinte, tem motorista passando nos pontos de ônibus oferecendo corrida. Isso a gente está chegando já no absurdo do absurdo, inclusive tem denúncia até de taxista fazendo isso. Eu acho que a gente não pode descambar para essa bagunça, né? Principalmente um modal que tem a característica de serviço público, que é o táxi, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho conversado bastante com o Carlinhos, o presidente do sindicato, para que realmente a gente consiga manter a postura e não se deixar envolver por essas situações de transporte clandestino que estão acontecendo, e que a gente, se pegar o exemplo do táxi, que é um serviço público, né, de utilidade pública, começar a querer competir de igual para igual na irregularidade dessas pessoas, a gente começa a perder, inclusive, o apoio da população com relação à categoria. Secretário, eu vou passar para o senhor aí, para o senhor fazer contato depois com o Luiz Carlos, ele esteve aqui ontem, é cadeirante, da Associação dos Cadeirantes aí, e tem vários pedidos deles, eu vou encaminhar a sua assessoria para, se possível, poder atender também o pedido do Luiz Carlos. Secretário, eu queria agradecer a vinda do senhor hoje aqui, notícias importantes para a região. Como é que vai ter, no finalzinho, como é que está a Via Cambuí, secretário? Via Cambuí abre agora dia 11, os envelopes, né? A gente vai conhecer aí já as empresas que deram as melhores propostas, e até então a gente não tem nenhum sinal de que isso não vai acontecer, até porque o edital já está blindado, foi blindado pelo Tribunal de Contas, então essa fase aí a gente consegue cumprir dentro do prazo. O carro que vai fiscalizar o trânsito de São José... o Cagueta, o carro Cagueta.
O carro cagueta condicionado. Guardião. Mas é o cagueta, né? Vai estar no carro caguetando o povo. Quando que ele fica pronto para entrar em operação? Nossa Temos ideia- 1 minuto, secretário. Nossa ideia agora é segunda-feira, junto com, inclusive, o novo sistema de organização das vagas, emissão de credenciais. Então, segunda-feira agora a gente já tem previsão de já iniciar. Foi pauta, inclusive, da discussão do Fórum Paulista semana passada. A gente já chegou a um entendimento com relação à legalidade desse tipo de fiscalização. Então, na segunda-feira já esse carro começa a operar. Secretário, a população pode esperar o BRT? Pode esperar o BRT, a gente tem aí, a gente teve ontem uma nova reunião na Caixa Econômica Federal sobre isso. Já tem um alinhamento muito grande com relação ao que se pretende fazer com aquilo que vai ser aceito pela Caixa e pelo Ministério. A gente encaminha até amanhã toda a documentação necessária para a adequação da carta consulta, que é aquela de 2013. A Caixa avalia, aprova, emite isso para o Ministério avalia, aprova, devolve isso para a gente e a gente começa a licitar as obras. Secretário Paulo Guimarães, da Mobilidade Urbana, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Sete. Muito obrigado, um abraço e bom finalzinho de semana. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Jornal da Sete aqui pela 94,9 FM. A vocês, muito obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Agradecer a população que nos acompanha diariamente. E fica Especial. novamente a sugestão, se você quiser receber notícias importantes do dia, notícias pontuais, através do WhatsApp do ouvinte, o 99679-2377, 99679-2377, você receberá conteúdo de valor, notícias importantes da região, graciosamente feito pela equipe do Max, da Ana, da Maria, um trabalho importante de informar o cidadão, através do WhatsApp do ouvinte, o 99679-2377. Bom dia, ouvintes. Até amanhã. Juízo, crianças e passe na banca mais próxima e compre o jornal do Troca-Troca, o classificado do Vale que Vale. Tchau!